Na Bíblia judaica, o livro do Gênesis descreve como Deus criou os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva, no jardim do Éden. E lhes disse: crescei e multiplicai-vos. Por séculos, os cientistas e os teólogos debateram se essa história da criação do homem era um mito ou um fato histórico. A Torá menciona que a humanidade foi feita do pó da terra e que Deus insuflou vida neles para nos tornar animados. É a respiração da alma, é a respiração da vitalidade, o hálito divino que sugere que a fagulha, a força da vida que faz funcionar o corpo humano, é de natureza divina. Em 1987, os desacordos acadêmicos quanto à origem do homem se intensificaram com a descoberta de que a linhagem genética de todas as pessoas vivas pode ser rastreada até uma única mulher, que viveu na África. Está bem estabelecido agora, no nível molecular, no registro do DNA, que o Homo sapiens se originou em um lugar na África e, depois de ter se tornado plenamente moderno, no sentido de intelectualmente moderno, se espalhou para ocupar a Europa, para ocupar o leste da Ásia e o velho mundo em geral. Algumas vezes é chamado de modelo de Eva, não para dizer que descendemos da mesma mulher, mas significa que houve uma mulher na população inicial humana que migrou da África, que foi a única fêmea cujos genes se transmitiram até todas as pessoas modernas. Será possível que a ciência e o livro do Gênesis indiquem o mesmo momento, na era antiga, em que o homem moderno apareceu na Terra? Para alguns, as respostas para essas perguntas podem estar na história da origem da primeira civilização da Terra. Mossul, Iraque, 1849. Durante a escavação da cidade bíblica de Nínive, uma equipe liderada pelo eminente arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu as ruínas de Assurbanipal, a antiga biblioteca assíria. Entre as inestimáveis relíquias, Layard encontrou uma série de tábuas em caracteres cuneiformes chamadas Enuma Elish, ou as 7 tábuas da criação. As tábuas são, basicamente, um texto escrito em colunas de cerca de 20 a 25 centímetros de altura, 15 a 18 centímetros de largura e são feitas de argila. E quando a argila estava quase endurecendo, um escriba usava um estilete para gravar as histórias da nossa existência neste planeta. As 7 tábuas da criação narram a história de um grupo de deuses, os Anunnaki, que vieram do céu para dar origem à raça humana. Os professores, com suas mentes brilhantes, não tinham ideia das viagens espaciais, sem falar nos extraterrestres, e todos eles, sem exceção, fizeram a tradução na crença de que as histórias tratavam do Deus Todo-Poderoso. Nos textos antigos temos, por exemplo, uma palavra como céu. Abrão foi levado para o céu e trazido de volta para a terra. Devíamos trocar a palavra céu pela palavra espaço, para que possa fazer sentido. A partir do que dizem ser uma tradução mais correta desse mito da origem, segundo pesquisadores, os sumérios tinham vários mitos envolvendo o planeta Marte, como o de que os Anunnaki usaram Marte como base para vir para a Terra. E em seguida, os Anunnaki governaram a Terra como deuses extraterrestres. Enquanto a humanidade começava a desenvolver várias civilizações. E um dia, os Anunnaki partiram de volta para o seu planeta. Ou será que não? Seria possível que os deuses Anunnaki dos antigos mitos da criação fossem, na verdade, seres extraterrestres
As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Drake não conseguiu captar nada, mas nascia a radioastronomia. Se não podíamos ver os alienígenas no espaço, talvez pudéssemos ouvi-los. Até agora, nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. Isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas servidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões. Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Existem biomarcadores de textura e quando pegamos um pedaço do tapete microbiano e olhamos a superfície, com que se parece? Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta.
Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de zona habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais, nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento, não conhecemos planetas como a Terra, em uma zona como essa. Um planeta chega perto, ele se chama Gliese 581d. Mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados, como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente, abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos, temos de compreender a ciência, temos de fazer as perguntas certas. Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo, temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos. O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? Nossa, mal dá para imaginar. E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham que isso já aconteceu. Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Bombas marcianas estão caindo em todo o país. Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Acho que foi apresentado talvez com uma curta explicação dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo. As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas. Elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos. Elas se apresentaram ao exército. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando?
Acredito, pelas experiências, que estamos em contato com entidades e seres que não são desta Terra. Mas quais são essas entidades e seres? Ainda precisa ser esclarecido. Existem evidências que indicam que é possível que os homens fossem visitados por extraterrestres no passado distante. E se formos rápidos demais em descartar essa possibilidade, então podemos estar nos fechando para algo que poderia ser fascinante e que poderia nos levar a um próximo nível que nem podemos imaginar. É bem possível que esses extraterrestres que supostamente vieram aqui há milhares de anos, que eles sejam nós. Eles se parecem conosco. E, de fato, está escrito na Bíblia que Deus ou os deuses nos criaram à sua imagem e semelhança. Nós somos iguais a eles. Nós nos parecemos com eles. Nós temos a tecnologia que eles têm. Nós vamos ao espaço como eles iam. Eu acho que existe vida em outros planetas e acho que vamos achar isso. E quem sabe, talvez um dia achemos um outro planeta que possa sustentar a vida e que tenha pessoas que evoluíram com o tempo e que também olham para as estrelas e imaginam-se alguém no espaço e dizem: será que estamos sozinhos? A história humana se transformou em uma questão de dogma, ensinada por profissionais em Torres de Marfim, como se tudo fossem fatos. Na verdade, muito da história humana é questionável. Quanto mais se volta no passado, mais essa história, que é ensinada nas escolas e universidades, parece um tipo de conto de fadas. Eu acredito que os extraterrestres não deixariam nosso sistema solar milhares de anos atrás sem alguma prova. Eles queriam que em um futuro distante nós começássemos a refletir. Fomos visitados pelo espaço sideral? Talvez pistas adicionais permaneçam escondidas e esperando para serem descobertas bem diante de nossos olhos.